vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e continuaremos a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais, criados por Deus e fadados ao progresso infinito. A felicidade é a nossa destinação. 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, de 6 a 13 de setembro de 2020, na internet. Acesse www.espiritismoplay.com. Sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Bom dia, queridos amigos e queridas amigas. É já com muitas saudades, mas imensa alegria pelo dever cumprido e pelas lições maravilhosas recebidas ao longo desta semana que iniciamos a nossa atividade de encerramento da 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, com a participação do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E agora, vamos unir mais uma vez os nossos corações em prece para realizarmos na companhia do Senhor este lindo dia de trabalho. Deus da vida e do amor, com o coração cheio de gratidão, rendemos graças aos céus por esta semana de luz, pela reunião de tantos espíritos amigos em torno de um mesmo ideal. Agradecemos por toda a assistência recebida, por cada semente aqui plantada e por todos os corações despertados ao longo deste evento. Nos ajude a conservar em nossas almas
todas as boas impressões aqui recebidas e que possamos nos sentir motivados a pensar em Jesus, falar em Jesus, viver Jesus e servir a Jesus. Que possamos enxergar a face do nosso doce Mestre em cada irmão que cruzar o nosso caminho. Que sejamos instrumentos de Tua paz, Senhor. Senhor das estrelas. Obrigada por cada minuto precioso nesta terra. Louvado sejas, Deus da vida. Que assim seja. O tema central do nosso evento é o significado da vida. Nós agradecemos à TV Mansão do Caminho por sua gentileza e boa vontade nesta parceria para a transmissão do nosso evento. E agradecemos aqui na pessoa do nosso querido irmão Joseval Carneiro Júnior, que fica aí nos bastidores, controlando toda a estrutura das nossas lives. Deus o abençoe, amigo. Agradecemos também à Rádio Web Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e à Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. E lembramos que o nosso evento também é transmitido pelo nosso canal do YouTube da UEVC TV. E neste momento nós pedimos licença para ler um agradecimento que nos chegou agora há pouco do grupo de escoteiros Duque de Caxias. O grupo escoteiro Duque de Caxias vem agradecer a todos que contribuíram para o sucesso da campanha de arrecadação de fraldas geriátricas, que serão destinadas ao albergue Nosso Lar, uma instituição querida e estimada por todos nós. O artigo 3º da Lei Escoteira estabelece que o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação. Nesta campanha, muitos novos escoteiros cumpriram este artigo e, através de mãos generosas e caridosas, alcançamos a arrecadação de 163 pacotes, totalizando em unidades 1.973 fraldas geriátricas. Parabéns à Semana Espírita de Vitória da Conquista e seus trabalhadores por mais uma missão cumprida. Gratidão é o nosso sentimento. Grupo Escoteiro Duque de Caxias, Bahia. Nós informamos também que o encontro fraterno, que acontece todos os anos em Salvador, não deixará de acontecer este ano, por causa da pandemia. E por isso nós temos um convite especial para fazer a todos vocês. Setembro chegou. E com as bênçãos da primavera, o nosso encontro com Divaldo Franco. Somente que em caráter virtual, especialmente através da Web TV Mansão do Caminho, entre os dias 25 a 27 deste setembro, estaremos realizando o nosso encontro. Então temos o prazer de convidar todos aqueles que são nossos membros habituais e, naturalmente, aqueles outros que desejam entender as razões da vida. Por que vivemos? A razão do sofrimento humano. Qual a meta do meu destino? Venha conhecê-lo e nós estaremos aqui para recebê-lo com muito prazer entre os dias 25 e 27 do corrente mês. E agora vamos convidar o maestro João Omar, de Vitória da Conquista, para o nosso momento musical, executando a suíte número 1 em Sol maior para violoncelo, de Johann Sebastian Bach.
Nós agradecemos ao maestro João Omar por essa linda participação em nossa Semana Espírita. E neste momento, com votos de muita paz, nós convidamos o nosso querido amigo e irmão, Divaldo Pereira Franco, apóstolo do Espiritismo, cidadão global e embaixador da paz no mundo, nosso pássaro que canta, como dizia Chico Xavier, para sua palestra, O Sentido da Vida, que marcará o encerramento da nossa 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. A palavra é sua, Divaldo. Deus o abençoe. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outras entidades virtuais, neste momento, para podermos reflexionar a respeito do sentido da vida. Foi Tiedemann que estabeleceu que a vida tem um sentido e que o sentido da vida é a análise desse relacionamento questionado com a própria criatura, isto é, com o nosso ser profundo. Somente através de uma interpretação dos objetivos essenciais do viver é que nós encontraremos o seu sentido, o sentido da vida. Possivelmente, nós tivemos a oportunidade de meditar a esse respeito depois da publicação de um livro extraordinário que foi apresentado pelo grande psiquiatra austríaco Frankl, esse notável Victor, que embalou o mundo com a teoria da logoterapia e também da psicologia. Em uma vertente nova, Viktor Frankl escreveu O Sentido da Vida. É uma autobiografia, porque ele narra a sua experiência em vários campos de concentração e de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. E era necessário ter um poder de relacionamento consigo próprio e com o meio ambiente, as estruturas, para poder suportar as aflições impostas a todos aqueles que tombavam nas garras da Gestapo. Mas, ao lado de Frankl, a própria filosofia e a psicologia estabeleceram alguns itens para termos sentido da vida. Chegou-se a enumerar 19 pontos capitais do sentido da vida. Ser amável é um sentido basilar. Dificilmente nós nos preocupamos em ser amáveis em relação aos outros. Sempre temos o desejo de receber amabilidade, como se nós fôramos a exceção da Terra, indivíduos que nascemos para cultivar os nossos propósitos ególatras e naturalmente nos alienamos, afastamos-nos das demais pessoas porque não nos parecem dignas de ser compreendidas, nem de ser observadas. E olvidamos uma das bases do sentido da vida. Todos temos uma história de vida. Todos temos algo para oferecer em benefício do sentido de outra vida. Ser amável. Hoje, a amabilidade se deu lugar a gestos de sociabilidade. A pessoa é sociável, é uma forma, é também um item, ser sociável, mas não é sinceramente amável. Ter prazer no contato com o outro, evitar, quanto possível, o estado da solidão. Porque o estado da solidão é a busca de coisa nenhuma pela insatisfação de viver. Em outras palavras, é o desamor. Nós somos animais gregários, todos nutrimos-nos do psiquismo, das vibrações cósmicas e também das vibrações das criaturas que nos cercam. Minerais, vegetais, animais e principalmente seres humanos. Necessitamos do calor. Nestes dias de quarentena, um grande número de nós tem sofrido a ausência do calor, do contato, de estar ao lado, de participar
E isso tem levado alguns indivíduos a estados mórbidos, a depressão, a exaltação da personalidade, a atritos, porque não está acostumado a descobrir qual é o sentido da vida. Em nossa breve oportunidade, espero podermos tentar encontrar o sentido da vida. Frankl, no seu Sentido da Vida, que é uma biografia extraordinária, foi uma obra do século passado, best-seller, e que até hoje continua na lista dos livros mais lidos do mundo. O Congresso dos Estados Unidos estabeleceu que esse livro foi um dos 10 mais importantes do século XX. E muitos de nós sequer ouvimos falar a esse respeito. Esse homem notável era um judeu austríaco, psiquiatra, estava escrevendo um tratado de psiquiatria, exatamente quando ele foi arrebanhado numa noite trágica por um camburão em Viena, com seus pais, sua mulher, seus servos, e foi atirado num campo de concentração, distante da grande capital da Áustria. Porém, o que mais o impactou foi que era a última vez que ele teria a ocasião de ver a sua família. E nessa tragédia morreram 190 membros do clã a que ele pertencia. Mas ele foi tomado de um grande espanto e escreverá com segurança ao chegar ao campo de concentração. A primeira atividade foi destruir o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É a nossa identidade com a vida. Pertencermos, vivermos, sermos úteis, merecermos estar diante dos desafios e das dificuldades. É esse o sentido da vida. Não é uma viagem a uma hamburgueria em que o indivíduo se alimenta por aquele momento e se sente pleno. Aí é o sabor da vida. Ainda não é exatamente o sentido da vida, mas esse sentido da vida propele-nos à conquista da nossa identidade. Quando alguém pergunta, quem é Divaldo Franco? Aqueles que já ouviram falar de mim, sobre mim, hão de responder, é um espiritista, ele é um divulgador da doutrina espírita, é a minha identificação, é o meu cartão de identidade. O que faziam os nazistas? Matavam o sentido da vida entre aqueles que levavam ao campo de concentração. Mas como despiam-nos, raspavam-lhes a cabeça no pretexto de colocar substância contra parasitas, piolhos, lêndias, etc. Mas, em verdade, não era isso. Era para desidentificar de ser humano e ser transformado numa coisa. Ademais, para poder ser identificado no campo, eles eram enumerados. Era tatuado no braço um número. E Frankl deu-se conta dessa tática perversa. A partir de então, ele não era mais aquele cidadão vienense, aquele mestre da universidade, o notável psiquiatra. E por ser psiquiatra e penetrar no mundo inconsciente da criatura humana, logo ele identificou esse sentido perverso de tirar dos seus escravos o sentido da vida. E, de fato, no campo, ninguém sabia quem era senão aquele número. E ele compreendeu que a sua vida fora riscada do mapa dos indivíduos que tinham sentido pelos nazistas. Mas ele continuou mantendo o sentido da vida. Qual era o seu sentido da vida? Escapar. Escapar do presídio para dizer ao mundo. Note o detalhe, não escapar para viver, mas para dizer ao mundo o que estava ocorrendo naqueles campos intitulados de trabalho. Está em alemão, em todos os campos, o trabalho dignifica a vida, mas era o trabalho forçado que levava à morte, quando isso já não era estabelecido desde a entrada. Criança, idoso, enfermo, mulher frágil, homem que tinha qualquer dificuldade, era principalmente eliminados para que não houvesse gastos com essas coisas que não poderiam contribuir em nada em favor do regime do Terceiro Reich. Então, esse homem gigantesco é jogado de um para outro campo de concentração. E como notável psiquiatra, psicólogo, ele começou a conceber um plano
para escaparmos do mal, para mantermos um relacionamento com a própria vida. E criou a sua doutrina maravilhosa, a logoterapia, o sentido de viver. Nós temos que encontrar uma razão para viver. E ali esteve ele por 4 anos, entre diversos campos, até que chegou a etapa final, Auschwitz, na Polônia. O campo que, em 4 a 5 anos, matou aproximadamente 1.200.000 pessoas. Tanto ele como o seu anexo, que era uma parada final. Então, o sentido da vida. Ele observou, por exemplo, que no campo, raramente alguém queria morrer, embora a fatalidade da morte estivesse presente a cada momento, em particular, pelas manhãs, na hora das chamadas. O indivíduo enunciado pelo número, a coisa denominada, deveria dar um passo à frente e entrar na câmara de gás. Meia hora depois, passar para os fornos crematórios. E os fornos crematórios não davam vazão ao número dos mortos, que era em média de 200 de cada vez, ali asfixiados, com a justificativa de iam entrar naquela sala vedada para poderem tomar um banho. Sim, e o banho era de uma substância tóxica, que era introduzida através de tubos e daqueles recipientes por onde deveria sair a água. Saía o néctar da morte, com algo, um veneno barato e traiçoeiro de asfixia, que era para matar ratos. As ratazanas. Foram os homens transformados em ratazanas, que não mereciam a menor consideração. E ele conseguiu sobreviver, como outros. Mas certo dia, ele notou 2 amigos, também judeus, é óbvio, que pensaram em suicidar-se. Era tão fácil morrer. Bastava jogar-se nas redes, nas cercas, todas altamente eletrificadas. E era uma morte como na cadeira elétrica, mais rápida, por causa da alta dosagem de descarga elétrica. Mas quase todos se recusavam a isso. Havia no âmago do ser a presença do anjo esperança. A guerra deve terminar. Eu terei possibilidade de viver. Voltarei à minha família, se é que a minha família não me antecipou da grande viagem da morte. E quando aqueles 2 amigos disseram-lhe, Frankel, é impossível na vida, nós pensamos em morrer. Porque o sentido da minha vida, disse um, era escrever a respeito de um dicionário, que talvez fosse o mais completo da língua hebraica. E esse dicionário foi roto e queimado diante dos meus olhos. Não posso fazer nada aqui. Qual é o sentido da minha vida? E Franco lhe disse, sobreviver para poder escrever o seu dicionário. Mas a minha possibilidade de viver é remotíssima. Por mais remota, é uma possibilidade. Não se pode dizer não há possibilidade nenhuma. Sempre há uma porta estreita, que Jesus denominou como sendo o fim da estrada muito apertada, mas que leva à redenção. E ele resolveu ficar. E o outro? Eu era um geógrafo. Eu estava escrevendo uma obra fundamental sobre o mundo. Mas, e agora? Então eu quero ser o mártir da geografia, matando-me. Mas isso não é um sentido de vida. E isso chama interrupção do sentido de vida. Sobreviva para denunciar esses criminosos. E escreva o seu tratado de geografia. Por incrível que possa parecer, os 2 sobreviveram e escreveram o dicionário e o tratado de geografia. Esse é o sentido da vida. Mas Frankel começou a ser acuado. Os nazistas sabiam da grandeza daquele homem e começaram a persegui-lo mesmo em Auschwitz. E numa noite que pronunciava a derrocada no dia seguinte, ele fugiu da sala miserável em que era colocado, daquele grupo, daquele pavilhão,
E aproveitando os momentos de intervalo em que passava o holofote, que derramava claridade, sempre pesquisando qualquer fugitivo, ele foi de canto em canto, atravessando o campo de um lado para outro, em lugar nenhum, até que passou pela porta de um pavilhão, onde estavam os portadores de febre tifoide. Os alemães, é claro, tinham pavor a qualquer doença, especialmente a doença infecto-contagiosa. E no momento em que ele foi passando, a porta se abriu e um braço vigoroso segurou-lhe o braço e puxou para dentro do pavilhão dos portadores do vetor da morte. Quando ele se deu conta, ele disse: ué, mas eu fugi exatamente para o calabouço da morte. Bem, mas não darei aos alemães o prazer de matar-me. Era o braço forte de uma jovem médica hebreia, que ali estava pelo crime de ser judia. E então ela disse: eu tenho que lhe salvar a vida, porque o seu pai, um homem extraordinário, ajudou meu pai a educar-me médica. O meu sonho era a Faculdade de Medicina de Viena, mas não tínhamos recursos. Meu pai empenhou-se ao máximo. E como era amigo de Röhr Frankel, o seu pai ajudou-o a formar-me em medicina. E eu sou médica infectologista, graças ao amor do seu pai, um homem de significado existencial. Ele então ficou ali no meio dos portadores da morte, a febre tifoide, não tinha nada praticamente para dar senão placebo. E ele continuou ajudando, e exatamente tempos breves depois, o campo foi salvo pelas primeiras tropas que invadiram a região de Auschwitz, e ele foi libertado. Libertado com ela, com alguns pacientes que foram transferidos para campos de pessoas amparadas, tanto na Polônia, onde estava Auschwitz, como também em Viena e toda a parte da Europa. E ele então, ao renascer, recompôs a sua vida. Não se deitou lamentando sobre o que lhe aconteceu. Não ficou nenhum parente consanguíneo que ele soubesse. Mas a sua vida tinha um sentido. Tinha o sentido de dizer ao mundo o que era o nazismo, o que eram os campos de concentração, porque até mesmo a Cruz Vermelha era ludibriada. Quando a Cruz Vermelha ia visitar cada campo, os judeus, eminentes em música e proeminentes na beleza, eram bem vestidos, colocados na praça de recepção, tocando músicas, mulheres bem vestidas dançando, enquanto as baionetas caladas, os rifles estavam dirigidos para eles. E a Cruz Vermelha achava que era um campo de concentração. E sequer se adentravam por detrás dos montículos, a cuja sombra estavam as câmaras de gás, estavam os fornos crematórios, estava a miséria daqueles pavilhões para 50 pessoas, e onde ficavam mais de 200. 3, 4 pessoas dormindo na mesma cama ou atiradas à mesma cama, desnutridas para que não tivessem forças para fugir nem para raciocinar. Facilitar a morte natural pela fome, pelas doenças, pelos parasitas, os mais terríveis parasitas que a sociedade contemplou na chamada civilização. Ali estavam os parasitas de pele, de cabelo, as escaras, as doenças terríveis que os consumiam. A Cruz Vermelha não via, por mais uma habilidade do sistema, da terrível organização que destruiu 6 milhões de vidas judias e mais de 13 milhões de vidas correlatas, ciganos, estrangeiros, prostitutos, homossexuais e etc. Porque todos eles eram considerados inimigos do regime, embora fossem também alemães,
também pertencentes à 25ª hora, que seria a hora do Império Nazista, que deveria, segundo Hitler, governar a Europa, pelo menos, durante 1000 anos. E não conseguiu governar por 40 anos, desde que nasceu o partido em 1933, em Munique, em um bar, onde os 4 cavaleiros do Apocalipse reuniram-se com a figura satânica de Adolf Hitler. E na cervejaria que ainda está lá, inclusive com a cadeira e a mesa em que eles se reuniram, anunciando o início da era nazista na Terra e da organização que selecionava para a última etapa, a Marcha da Morte. Caminharem na neve até morrerem todos, mas que, felizmente, os aliados conseguiram ainda salvar algumas pessoas. Então, eis aí o sentido da vida. Qual seria o sentido da minha vida? Desvelar a mensagem da doutrina espírita que me deu sentido de viver. Porque, do contrário, o meu sentido de viver era, possivelmente, dos instintos primários: comer, dormir, fazer sexo. Todos os seres vivos, com algumas exceções, usam essas 3 funções. Alguns deles, assexuados, também se reproduzem, porque é o instinto de conservação da vida. Quem sabe isso atingiria as emoções? Eu e muitos outros de nós. Essas emoções que dão beleza quando a vida tem um sentido. E esse sentido todos nós temos que encontrar, este relacionamento do mundo com o nosso mundo. Para que eu estou aqui, diante desta câmera de televisão? Para que você está aplicando o seu tempo, senão para encontrar uma razão básica para viver. Ela pode ter qualquer caráter. Eu me recordo da Viúva Foulon, esse personagem de O Céu e o Inferno, amiga íntima de Allan Kardec e Madame Allan Kardec. Essa viúva era uma miniaturista de joias em Paris. Viúva, adquiriu a cegueira e ficou na miséria infinita. Mas sendo amiga do professor Rivaio, Allan Kardec, ele deu-lhe proteção. Ele conseguia meios e recursos para ela viver. E a sua vida continuou tendo um sentido. Não enxergava o mundo de fora, mas enxergava a beleza. Enxergava que a lei divina reservava para ela, depois do país de sombras, a alvorada de um novo e dia perene da imortalidade. Mas eu me recordo de uma velha história da China agrícola, porque a China sempre foi um país muito miserável, agrícola, até que passou pelas várias seções de Mao Tse-tung e normalmente do comunismo e socialismo da atualidade, e se tornou um país industrializado, pelo menos nas grandes capitais, porque na intimidade do país, nas florestas quase devassadas, das altas montanhas das cordilheiras, a miséria, a pobreza, a tradição permanece, a ponto de que há um ditado chinês que diz: ninguém nunca conquistará a China, porque quando chegar o vencedor, os nossos hábitos de mais de 5.000 anos, fazer cesta com vime, trabalhar delicadamente o barro, plantar o arroz nos lugares inundados, aquele que vier vai ser absorvido pela nossa cultura. E isso aconteceu quando muitos povos a invadiram no passado, inclusive os japoneses, os mongóis, os tantos outros que eram vassalos do poder e adversários da cultura. E a velha China cresceu até hoje, considerado o país mais populoso da Terra. Em cada 6 cidadãos, um deles é chinês. Mas chegou a esse estágio. Eu desejo narrar uma história do sentido da vida naquele tempo.
Havia um jovem casal. E no momento em que eles estavam no auge da lua de mel, o marido disse: estamos com 18, 20 anos. E o nosso futuro será trabalhar o chão, o pequeno pedaço de terra, plantar, viver, morrer. Se tivermos filhos, eles vão plantar, comer, viver, morrer. Eu agora soube que na área do sul está havendo uma revolução agrícola. Os primeiros tratores estão substituindo as enxadas e o progresso tomou conta da área. Queria propor a você, minha mulher, um desafio, um sentido existencial. Eu sou forte, eu a amo, irei trabalhar. Irei trabalhar por 20 anos sem cessar. E quando eu amealhar uma pequena fortuna, eu pedirei ao meu Senhor para que me libere e volto. Volto para sermos felizes, para dispormos de um lar tranquilo, de filhos e fazermos parte de uma sociedade feliz. É o sentido da minha, da sua, da vida da nossa família. E ela diz mais: 20 anos são muitos anos. Você é homem, esquecer-se-á de mim. Naturalmente não poderá viver castamente por 20 anos. Em 20 anos podem acontecer-nos tantas pragas, tantas desgraças. Também eu não sei o que me pode acontecer. E ele disse: prometo-lhe que lhe serei fiel. Ao ponto da loucura, eu lhe serei fiel. Pode confiar em mim. Eu lhe pergunto: você me esperará? E ela respondeu na sua juventude: se você é capaz de aguardar-me por 20 anos, o meu amor é capaz de esperar você por 20 anos. Despediram-se e ele se foi, desceu na direção do sul. E chegando a uma região em que os fazendeiros eram prósperos, ele acercou-se de um que lhe pareceu um homem de bem e apresentou a sua questão. Eu trabalharei, espero não receber nada durante o tempo que esteja trabalhando. Quero apenas casa, comida e alguma proteção do inverno. E o meu amo e Senhor acumulará todo o rendimento que eu mereça. Mas um dia, 20 anos depois, eu irei embora para dar à minha mulher a felicidade. O amo ficou surpreso. Estava acostumado com pessoas egoístas, com pessoas nem sempre honestas, e olhou aquele jovem e resolveu aceitá-lo. Aceitou o desafio e notou que o rapaz não tinha domingos, nem feriados, não pensava em férias, trabalhava sempre, era o seu sentido. Despertava, fazia alimentação, ia para o campo, voltava, dormia, repetia. E se tornou tão natural que eu amo, esqueceu o compromisso. 20 anos depois, certo dia, aquele homem maduro de 40 anos disse: Senhor, amanhã cumprem 20 anos que eu estou trabalhando com o Senhor. E eu desejo voltar para casa. O sentido que eu dei à minha vida está centrado neste amanhã depois. Voltar ao meu lar, abraçar a minha esposa. Talvez não possa ter mais um filho, mas não importa. Eu tomarei conta dos filhos que não têm família. O Senhor teve um choque. E diz: mas você tem nas minhas mãos uma verdadeira fortuna. Ele disse: eu sei. Por isso não tomei nada, não gastei coisa alguma. Por isso a minha vida se transformou no trabalho. E Deus me deu a saúde para cumprir. O homem disse: amanhã, às 10 da manhã, venha ao meu escritório, que eu vou pedir aos meus contabilistas para que reúnam o dinheiro, as gemas preciosas, para você poder viajar. No dia seguinte, às 10 horas, ele chegou ao escritório e viu ali sobre a mesa pilhas de moedas. Algumas de ouro, outras cédulas.
E ficou deslumbrado. E o amo lhe disse: aqui estão os meus contabilistas. Isso é o que você ganhou nestes 20 anos. Eu tenho aqui esta caixa forte para colocar tudo para você levar. Tudo é seu. Mas eu estive pensando, você me foi tão fiel que eu mereço propor-lhe algo de grande relevância. Eu gostaria de lhe dar 3 conselhos, mas você teria que me dar tudo o que ganhou durante esses 20 anos. Porque os meus 3 conselhos vão lhe salvar a vida 3 vezes. E que adianta você ter esta fortuna e logo a caminho de casa ser assassinado? Então pense, eu lhe darei 3 conselhos, mas ficarei com tudo que você ganhou. Ele disse: mas Senhor, 20 anos. E começou a meditar. Dê-me até amanhã, eu vou pensar. No dia seguinte, reuniram-se os altos funcionários, o amo e o empregado. O semblante estava pálido de uma noite não dormida. Ele disse: eu vou fazer uma coisa. Eu já não tenho forças para trabalhar como antes. Mas os seus conselhos devem ser muito importantes para valerem tanto. E o patrão disse: são tão importantes como a sua vida. Que vale mais, a sua vida ou valem esses valores? Ele titubeou e disse: bem, a vida. Então, é o que eu lhe ofereço. Eu aceito. Eu aceito. Minha mulher compreenderá. Primeiro conselho: nunca abandone o caminho que você conhece por uma vereda, por um atalho, por um caminho novo que você não conhece. Este é o primeiro conselho. Mas, Senhor, isso é tão banal. Mas é o primeiro conselho. E você vai ver que não é tão banal quanto parece. Mas é o primeiro conselho. Isso bem. Segundo, nunca se envolva em problemas que não lhe dizem respeito. Mantenha-se em uma posição de equilíbrio, mas quem gerar o problema que o resolva. Mas, meu Deus, é de uma banalidade, porque eu nunca me envolvo, mas... Desculpe. Mas aqui no caso, você iria envolver-se. Bem, agora me dê o terceiro. Nunca tome uma decisão quando estiver irado, com raiva. Nunca. Deixe passar a onda da ira, da raiva, e tome a decisão com serenidade. E não se arrependerá. É só isso, Senhor? Não, não, não. Eu sabia que você ia aceitar o meu conselho. E sem dinheiro nenhum, eu então hoje à tarde vou fabricar um pão para você poder comer na viagem que é longa. E um outro pão que você vai levar para a sua mulher, para comerem juntos, porque ela não estará preparada para receber você de volta. Ele disse: eu agradeço muito. E à tarde, ele foi buscar o pão. Eram 2 pães. Ele colocou em um saco, despediu-se, o amo lamentou, mas disse-lhe: você vai ser muito feliz, porque a sua vida tem uma meta, a meta da dignidade. E esse sentido, vá com Deus. E ele foi pela estrada principal. Nesses 20 anos, muita coisa acontecera, que ele sequer se informou. E em breve estava cansado de caminhar. E encontrou uma hospedaria. Mas então ele preferiu ir adiante. Continuou adiante. E no meio da estrada, já quando declinava o sol, ele encontrou um senhor de idade, que também caminhava. E o senhor perguntou: olá, amigo, está caminhando para onde? E ele disse, jubiloso: para a minha cidade. Oh, mas é muito longe. Eu sei.
olha, há quanto tempo você está aqui? Há 20 anos. Oh, meu filho, esta estrada velha, as curvas, os abismos das montanhas já não existem. Aqui adiante, a menos de 2 quilômetros, há um desvio, uma estrada maravilhosa que o governo fez e que economiza algumas dezenas de quilômetros, porque corta os vales e não é mais subir as montanhas. Eu te aconselho a ir por lá. Ele disse, mas meu Deus, que maravilha! E então o senhor despediu-se e ele, aos 2 quilômetros, aquela estrada florida, ele entrou. Entrou jubiloso e quando estava a alguns metros, nunca abandones o caminho conhecido por um atalho. Ele disse, mas este é o conselho, mas eu vou perder tantos quilômetros por causa de um conselho. Parou. E então ficou meditando. Eu dei tudo para aceitar os conselhos. Então eu vou desistir. Voltou. Mas como já era noite, ele retrocedeu um pouco e foi dormir na hospedaria. Quando ele sentou depois do banho para fazer a refeição, o anfitrião perguntou, então, você está em viagem para onde? Ele contou a história. Imagine que coisa fantástica. Eu troquei tudo que tinha por 3 conselhos. E o primeiro conselho foi este, exatamente este, que eu não entrasse em desvios. Aí o dono disse, meu Deus, como você é um homem feliz. Aquele velhinho é um bandido. A polícia o procura. A missão dele é ficar na estrada, mandando todo mundo para essa estrada, esse desvio, que não foi concluído, onde se aloja um grupo de criminosos. Eles pegam as pessoas desprevenidas, matam-nas, furtam tudo que têm. E a missão daquele velhinho simpático é exatamente jogar as vítimas indefensas na mão dos bandidos. Ele disse, Deus meu, salvei a minha vida. E o dono da hospedaria disse, e de que forma? A este momento você já estaria morto. Ele disse, Deus meu, estava muito cansado e resolveu dormir. Foi para o quarto e adormeceu pesado. A altas horas, ele não sabia dizer quais, ele acordou. Havia gritos. Ele ouvia móveis arrebentarem-se. Então ele tomou um pouco de sentido, lavou o rosto. Era ali mesmo naquele andar. Uma luta física. De quando em quando voava algo, uma cadeira, um vaso. Os gritos, me solte, solte-me. Ele disse, mas meu Deus, que horror. Você quer me matar? Ele aí abriu a porta, correu. E quando estava para alcançar a porta do quarto, não se envolva nas brigas dos outros. Porque quem criou o problema deve ter cuidado. Mas os gritos eram terríveis, até que ele ouviu um tombo, um grande silêncio, aí correu de retorno ao seu quarto, trancou a porta. O silêncio foi total. No dia seguinte, pela manhã, ele desceu, preparado para a viagem, e encontrou o dono da hospedaria com alguns hematomas, muito triste. E ele disse, Senhor, algum ladrão entrou aqui na casa, porque esta noite, esta madrugada, houve uma luta feroz, gritos de socorro, até que um silêncio total. E ele disse, você quis intervir, na verdade, quis. Mas foi muito bem não ter intervindo. Eu tinha um filho esquizofrênico, que vivia lá no quarto forte, trancado, porque ele tinha mania de perseguição. Todo hóspede que entrava à noite, ele saía e matava o hóspede. E eu gostei tanto de você, que digo, este ele não vai matar, porque me obrigava a sepultá-los aqui no quintal. Veja ali as campas onde eu coloquei muitos que meu filho matou.
porque alguns vinham interferir na nossa luta quando eu queria salvar. E ele então era muito forte, utilizava os instrumentos pesados e matava com golpes na cabeça. Então, quando eu me lembrei que você ia ser mais um, que ia entrar por aquela porta que estava aberta, eu aí matei meu filho. Peguei de objeto e golpeei-lhe a cabeça. Ele caiu, estava morto, mas eu salvei sua vida. Vai embora. Ele disse, mas o meu amo me disse, seu amo tinha razão. Não se envolva em problemas que não são seus. E ele, desesperado, partiu e viajou. Viajou muitos dias, algumas semanas. E numa noite, ele chegou à sua região. Atravessou uma floresta densa, até encontrar a clareira. Talvez a sua casa não existisse mais. E amanheceu. Quando ele estava saindo da floresta, ele viu na chaminé a fumaça, a casa de branco caiada, perdida. Ele se comoveu. E nesse momento em que ele ia atravessar aquela ravina baixa, a porta se abriu e saiu de lá de dentro um homem. Ele parou. Quem seria aquele homem? E logo após, uma mulher. Não era frágil como a sua mulher. Estava mais gorda. Já havia alguns fios de prata na cabeça. Ele quis gritar, mas que homem era aquele? Devia ser o amante dela. Chegaram à porta, o homem foi pegar o cavalo, que estava amarrado ali no curral, veio até ela, abraçou-a, o sangue lhe ferveu, beijou-a carinhosamente na testa, acariciou-a, ergueu-a no abraço, e ela o beijou e lhe deu um adeus demorado. Miserável, traidora. 20 anos de sofrimento por uma mulher que estava agora com amante e que ele constatava. Então veio aquele impulso de agarrar ainda o homem e, quem sabe, matá-la. Matasse, a vida não tinha significado nenhum. E quando ele quis correr com o punhal em mão, nunca toma decisão com ira. Nunca toma decisão com raiva. Deixe passar um pouco. Ele parou, acalmou-se. Afinal, 20 anos que eu pedi a ela é muito. É um tempo muito grande. Ela era jovem, era tão bonita. Ninguém resiste. Aí disse, vou vê-la como se fosse minha filha. Eu vou lhe dar o pão. E vou embora. Vou voltar ao trabalho. Bateu a porta. E quando ela abriu, teve quase um desmaio, gritou, correu, saltou para ele abraçar. Ele deixou os braços caídos e ela por pouco não caiu. E ela disse, fulano. E o afagou. Ele disse, como tem coragem? Acaba de abraçar seu amante e vem abraçar o seu marido. E ela, qual amante? O que acaba de sair daqui? Oh, meu bem, como pode julgar isso de mim? Tenha paciência, eu sei que você está cansado. Deixe-me lavar os pés com uma água tépida. Venha. E ele foi chorando. Colocou o saco com os pães. E ela disse, como você pode me julgar? Aquele não é o meu amante. Quando você viajou, eu estava grávida, mas nem sabia. E nasceu o nosso filho. Sem ele, eu teria morrido. Inanição pela fome. Bandidos que visitaram nossa casa. Nosso filho homem salvou-me. Guardou-me para quando você voltar. Ele encontrou um trabalho próximo para nos alimentar.
Então ele vem toda tarde a cavalo, dorme em casa para proteger sua mãe, traz o pão de cada dia e pela manhã volta ao trabalho. Ele ficou com a alma túmida de dor, de angústia, mas é o nosso filho, você verá, quando ele voltar à tarde. Então ele a beijou carinhosamente, rogou perdão e disse: bem. Ela perguntou: e o que é que você fez da sua vida? Ele contou tudo em lágrimas. Mas estou aqui. O importante é que eu estou aqui. Tive 2 chances de morrer. E talvez a terceira. Tentar matar meu filho. E sendo ele mais forte do que eu, ele me mataria. Ah, o meu amo era tão bom que me deu um pão para comer na estrada. E mandou um pão para você. Ela disse: então, vamos preparar um chá. Vamos forrar a mesa, vamos fazer uma festa e comer o pão da felicidade, porque o importante não é o que você tem, o que você trouxe, o importante é você, sua vida, seu amor por mim. Aí arrumou a mesa, como fazem as mulheres. Até colocou um pequeno jarro com uma flor natural, arrancada do jardim. Ele tirou o pão de dentro do saco. Tirou o papel que o cobria. E lá estava o imenso pão. Era grande. Então ela trouxe uma faca de cozinha. E quando ele foi cortar, ele notou que o pão era mais duro do que lhe parecia. Também algumas semanas. E apesar dessas semanas, ele conseguiu cortar. E quando ele cortou, o pão abriu-se e as joias que estavam dentro começaram a cair. O dinheiro. E havia um bilhete que dizia assim: você é um homem que descobriu o sentido da vida. Você cumpriu tão bem o sentido da vida que eu lhe dou os conselhos por causa da sua lealdade para com seu amo. E lhe dou os seus valores e pagamentos em homenagem à mulher que lhe é fiel até agora. Sejam felizes. E deixava um abraço do seu patrão. Então, o sentido da vida é esse. Naqueles 19 itens, seja simpático, em outras palavras. Ame, ajude, estabeleça uma meta. Eu venho para que tenhais vida. E vida em abundância, disse Jesus. E a doutrina espírita estabeleceu que nesta vida em abundância somente há um caminho a seguir. O caminho de caritas, caritatem, fazer a caridade, fazer o bem. A caridade é o amor que se desdobra em notas sinfônicas, cantando as glórias inacessíveis da ternura, da esperança e da imortalidade. O sentido da vida é o sentido da imortalidade, de sermos úteis uns aos outros, de estabelecermos as bases fundamentais da harmonia interior. A nossa vida vale o que da vida valemos para servir. O mundo espiritual, que durante esta semana esteve presente nos corações que participaram dessa gigantesca maratona de luz, vem dizer-nos que nunca estaremos a sós, porque o sentido da nossa vida é cristificar-nos, encontrarmos Jesus e sermos as suas mãos que operam no bem, a sua dúlcida voz que canta a fraternidade,
a sua ternura que proporciona esperança e vida. Crede, nunca estareis a sós. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, descem à terra para inaugurar a era do amor imortal. Almas dedicadas à luz da revelação cristã, da terceira revelação hebraico-cristã, em que Moisés é a lei, Jesus é o amor e o Espiritismo é a caridade em ação. Não vos olvideis nunca de que o sentido da vida é dar e melhor dar-se, se necessário, em holocausto por outras vidas. O bom pastor deixa 99 ovelhas para ir em busca da tresmanhada. E ele está hoje nas 1000 vozes que invadem o mundo para enxugar as lágrimas das ovelhas que choram, dos cordeiros que se extraviaram, dizendo baixinho aos nossos ouvidos: vinde a mim e eu vos consolarei. Permanecei fiéis até o fim dos tempos, porque eu dei a minha vida por amor a vós. E não vos peço nada além do vosso amor ao Pai, a mim, aos vossos irmãos, como a vós mesmos. Exultai, não permitindo que a sombra densa do mundo em sombras vos perturbe, porque tendes a luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritas e não espíritas, em nome dos espíritos espíritas, aqui estamos para vos acariciar com a certeza da imortalidade. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso querido amigo e irmão Divaldo pelas iluminadas e esclarecedoras lições de vida deste dia de encerramento do nosso evento. Estamos todos muito tocados e muito emocionados. Deus o abençoe, querido irmão, e o envolva sempre em vibrações de saúde, de paz e de gratidão. Muito obrigada de coração, em nome da União Espírita de Vitória da Conquista. E assim, meus amigos, nós encerramos a nossa 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, com saudades em nossos corações, mas agradecidos imensamente a Deus, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por esta linda oportunidade de divulgação do bem. Nós agradecemos também a cada coração amigo que muito nos honrou com a sintonia fraterna ao longo desses dias. Somos gratos à TV Mansão do Caminho pela parceria fundamental nesta transmissão. À Rádio Web Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e à Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Desejamos um bom domingo a todos e todas
uma feliz semana e até o próximo ano, se for da vontade do Senhor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, meu pequeno órfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a caridade é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para ver que tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, do pequeno órfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas
coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a caridade é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi